Pessoal, estamos em novembro, período da famosa Black Friday, e para ajudar todo mundo a encontrar as promoções que são realmente boas e confiáveis, eu criei um grupo gratuito no Telegram. É um aplicativo como o WhatsApp, totalmente simples, basta baixar nas lojas de aplicativos, sejam para iOS ou Android, e depois de configurado, vocês só precisam tocar no primeiro link aqui da descrição. Vai abrir a tela do grupo, basta colocar para entrar, e pronto, tá tudo certo. Lá dentro só eu falo para não ter bom dia grupo, para não ter conversa fora de tópico. E o que aparecer, podem ter certeza que são ofertas que valem a pena, foram escolhidas a dedo pela minha pessoa. Na Black Friday eu vou buscar intensificar isso, porque é comum que as comunidades internet afora divulguem tudo só para vender. Eu quero, além disso, gerar um engajamento com o público que me assiste aqui. Então, entrem lá no meu grupo, totalmente grátis. A gente se vê tanto na Black Friday como no resto do ano. Agora que eu tô com o Galaxy S10 Lite por mais tempo, tenho uma experiência de dia a dia, queria passar para vocês meu veredito sobre ele. É um telefone lançado em 2020 no Brasil, que se tornou popular, pelo menos entre entusiastas, depois que teve seu preço reduzido, ali para casa dos 2.000 e poucos reais. E pelo que aprendi durante o meu uso, diria que é uma popularidade justificada. Em relação à construção, ele tem o que é mais importante, que é uma boa pegada. As bordas têm curvatura mais fina, que dá a impressão de que todo o aparelho tem pouca espessura. E claro, a tela com acabamento flat, sem curvas, é melhor para segurar e colocar película também, além de se tratar de um painel Super AMOLED, com imagem claramente superior ao que se vê em muitos intermediários de outras marcas por aí, por exemplo, os da Motorola. Eu sei que já vai ter muita gente querendo comentar sobre o tal defeito da tela verde, mas como comentei de cara sobre o assunto em meu vídeo anterior, vou deixar para o final neste, tá certo? Assistam até o fim. Tinha dito antes que o S10 Lite era um telefone que não esquentava na mão na utilização comum, e isso permanece até agora. Então se você pega um Galaxy S10, um S20, as versões comuns, eles ficam quentinhos até rodando o Instagram e abrindo o YouTube, algo que não acontece no S10 Lite, o que é ótimo para o conforto no dia a dia. Me perguntaram se em jogos ele esquenta, e a resposta é sim. Não que fique uma batata quente, mas trata-se de algo até esperado, esquenta um pouquinho o fundo. E o desempenho dele praticamente se manteve também. Ou seja, foi um celular que permaneceu quase tão rápido ou tão rápido quanto no comecinho. Eu sei que o cenário ideal seria falar disso 6 meses, 1 ano depois, mas estou fazendo o possível agora. Tem telefones que em pouco tempo já começam a apresentar umas engasgadinhas de repente por falhas de otimização no sistema, não é o caso. Então sim, pode-se dizer que no dia a dia o S10 Lite tem uma velocidade que é como a de um top de linha. Isso inclui jogos. Aliás, são justamente eles que animam muita gente a pensar nesse telefone, já que ele tem o processador Snapdragon 855, mais eficiente em tarefas pesadas que os Exynos da Samsung. Esses equipam os S10 tradicionais no Brasil. A tela tem um tamanho legal, cores fortes e acabou sendo muito boa para jogar o meu Asphalt 9. Aliás, eu também rodei um bocado o Plants vs Zombies 2. Fica bem divertido ter todo esse espaço para pensar lá nas estratégias. E o leitor de digitais embutido no painel também funciona legal. Aliás, ele usa uma tecnologia de luz e não de som, como no S10 comum. Então, dá para colocar película de vidro que continua funcionando numa boa. Já o som, para finalizar essa parte de construção, ele é só mono e não existe entrada para fones de ouvido. Pelo menos a altura da caixinha de som é considerável e tem uma definição satisfatória também. O quesito em que minhas impressões pioraram um pouco com o tempo foi o de câmeras. Continuo achando que são boas, mas na prática diária percebi que perdem claramente para as dos irmãos mais velhos. A frontal, apesar de ter alta contagem de megapixels, ela às vezes processa as imagens de forma estranha, como nesse exemplo aí, em que eu usei aquele flash da tela, que fica toda branca para iluminar o quadro. Um tipo estranho de finalização que aconteceu em outros momentos. Isso não se vê, por exemplo, em um Galaxy S10e da vida. Ele não patina da mesma forma. Mas que fique claro, se ele perde em cima, ganha claramente embaixo. Quando eu comparei a frontal do Galaxy S10 Lite com a do Moto G9 Plus, a vitória foi certa. Aliás, nas traseiras também. As câmeras de trás são um conjunto competente, um típico Samsung e daqueles que ficam claramente acima dos mais básicos. Esse telefone gera fotos bem chamativas, com cores bonitas e um alcance dinâmico para lá de competente, quer dizer, ele mostra bem as colorações em pontos mais claros e mais escuros de uma imagem durante o dia. Já à noite, o modo noturno faz um trabalho digno, que outra vez, só para comparação, foi superior ao do Moto G9 Plus.
Eu percebi dois problemas principais que são o que separa este cara de tops de linha. O primeiro é velocidade. Ele apresenta um certo intervalo entre o toque no botão de captura e a finalização da imagem, o que pode marcar a diferença entre uma fotografia boa e uma ruim. Principalmente à noite, registrando pessoas em frente às lentes, esse delay é responsável em muitas ocasiões por um leve desfoque, uma falta do foco perfeito que reduz o score final das câmeras. E o segundo problema é o ajuste de exposição dele, tanto em fotos quanto em vídeos. Existem umas situações mais complicadas em que esse cara fica se perdendo. Quando tem um tipo mais heterogêneo de luz com sombra por perto ou objetos brancos em lugares claros, é comum que o S10 Lite se perca um pouco para ajustar a melhor exposição ou até que erre mesmo. Então o que eu achei em resumo foi, em fotos comuns planejadas, acontece todo o tempo de ele conseguir resultados exatamente iguais a celulares mais avançados da Samsung. Mas naquelas horas um pouco mais difíceis, acontece bastante de ele perder em relação ao que fazem um S10, um S20. Quem já usou esses smartphones percebe a diferença. Um quesito que eu não poderia avaliar em meu primeiro vídeo e agora estou tranquilo para fazer é a bateria. Eu obtive resultados excelentes. Por exemplo, num dia em que fiquei em casa e usei bastante o smartphone, com muito YouTube, WhatsApp, Instagram, eu consegui cerca de 23 horas de utilização total, sendo umas 8 horas e meia de tela ligada, sem ligar qualquer tipo de opção para economia de energia. É claro que a autonomia varia um bocado para mais ou para menos a depender do padrão de utilização, né? Os programas, as configurações. Mas, no meu padrão, isso está ótimo, principalmente considerando que é um celular com processador bom como o Snapdragon 855 e poderoso. Então, o resumo do S10 Lite é que foi um telefone que me deixou satisfeito em muito mais momentos do que me deixou chateado. E, na verdade, chateado é uma palavra forte demais. Ele é confortável de usar, tem uma tela bonita, desempenho ótimo, bateria muito boa e câmeras legais. Embora no detalhe ou em momentos complexos elas percam com clareza para concorrentes sofisticados. A impressão que fica pra mim é que, de repente, ele poderia não ser chamado de Galaxy S por conta desse lance das câmeras e outros detalhes. Encaixaria bem como um dos mais avançados entre os Galaxy A, que são intermediários ou intermediários premium. Esse tipo de aparelho hoje em dia vai muito bem em todos os quesitos, mas perde de tops de linha por questões como câmeras ou acabamento. Exatamente o caso do S10 Lite. Dito tudo isso, minha opinião é que valeu a pena ter pego. Eu poderia utilizá-lo tranquilamente como smartphone principal, mesmo considerando minhas experiências recentes com os mais avançados. Atualmente, com um valor ali na casa dos R$2.000 e poucos, custando menos que um S10 comum e mais que um Galaxy A71, seria o ponto ótimo para o Galaxy S10 Lite, que ele ocupa muito bem. Agora vamos terminar com um comentário sobre a famigerada tela verde, uma espécie de defeito que faz com que alguns S10 Lite, quando estão com brilho no mínimo ou em torno de 5%, aí eles exibem uma tonalidade meio verde em algumas partes da tela que deveriam ser pretas ou que deveriam ser tons escuros de cinza, as imagens estão sendo exibidas. Não aconteceu comigo, mas existe internet afora um número de relatos de pessoas que passam pela situação. Minha opinião, eu já falei antes e repito, por uma boa oferta eu não deixaria de comprá-lo em loja online por conta do tema. Pegaria, faria todas as atualizações e ficaria observando. Qualquer problema, devolveria para a loja. O lance, pessoal, é que para algumas pessoas isso aparece claramente como um problema. É só ter brilho baixo e uma tela escura que tá lá o verdão. Mas muitas vezes eu noto um certo exagero para se chegar nessa tal dessa tela. Quer dizer, tudo o que é preciso fazer para conseguir vê-la, sabem? Já recebi até um tutorial. Deixe o brilho em 5%, 7%, não sei quanto. Aí você pega essa imagem que é uma escala de cores, observe nessa tonalidade de cinza, ou então você tira uma foto da tela. E é aí que eu fico pensando, se existe toda essa dificuldade, tem que fazer um curso para achar o tal defeito, nessas ocasiões, será mesmo que a gente precisa chamá-lo de defeito? Ou pelo menos será que a gente precisa se importar tanto com ele? Atualmente não existe evidência clara de que essa tonalidade evolui para danificar todo o painel de forma necessária. Então é aquela coisa, eu fico com um pouco de preguiça para ter esse tipo de discussão. Me parece mais algo para quem tem tempo de ficar povoando as comunidades online e discutindo cada coisinha dos telefones. Sem ofensas, viu? Quando eu tinha meus 15, 20 anos, ficava todo o período que podia em comunidades, em fóruns, falando sobre as especificidades dos meus videogames preferidos ou de processadores que eu sonhava em comprar, esse tipo de coisa.
Para muita gente que não tá nesse rol, de repente vai ter um S10 Lite que exibe tela verde em certas condições e nem perceber, nem notar, porque pode só aparecer numa situação muito específica. É óbvio que o ideal seria que não existisse, mas a gente simplesmente vê que é uma condição que acontece em diferentes painéis AMOLED. Outros aparelhos Samsung já apresentaram em algumas unidades característica parecida, né? Teve gente que corrigiu com atualização de software, teve quem levou para assistência técnica e os caras não consideraram algo digno de reparo ou de troca, enfim. Se você tá entre os que nunca nem tinham visto o verde sem antes se esforçar muito para chegar até ele, acredito que não existe lá tanto motivo para encucar. De qualquer forma, se incomoda bastante e a Samsung não quer trocar, Procon, pequenas causas estão aí. Agora, para quem ainda está considerando a compra de um S10 Lite, como eu já disse, na minha opinião, eu pegaria, ficaria de olho na primeira semana e qualquer coisa mandava de volta. Simplesmente não existe um diagnóstico sobre a incidência desse negócio, se ele é generalizado ou se é apenas algo que se concentra em comunidades online, que poderiam estar dando a impressão de que a tela verde é mais do que ela realmente é. Para o pessoal que é mais preocupado, mais ansioso e fica pensando, compro ou não compro o S10 Lite, sinceramente, deixe pra lá, porque tranquilidade vale mais que tudo isso, existem outros bons telefones disponíveis. Pessoalmente, como já deixei claro, gostei dele e por um bom valor, ali na casa dos R$2.000, é um modelo que eu até indicaria para quem busca algo bom e barato, com aspas. Espero que tenham gostado do vídeo, se é o caso, não deixem de escolher o gostei, o joinha. Para quem ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se e depois ative o sininho, porque assim você me dá uma força enorme e continua acompanhando meu conteúdo. É de graça, então não tem por que não se inscrever. Siga-me nas redes sociais também, que estão na tela e também na descrição, e a gente se vê. Até mais!